Olá, meu nome é Daniel, eu tenho 32 anos, sou biólogo, moro em Simão Dias, Sergipe. Eu estou aqui um pouco para falar da influência que o Renato Russo e a Legião Urbana tiveram na minha vida. Eu conheci a Legião Urbana, a primeira vez que eu ouvi foi em 1990, eu tinha 10 anos de idade, morava em São Paulo. E naquele momento, em 1990, eu com 10 anos ainda não tinha um conhecimento e nem interesse por política, mas eu achei incrível como aqueles jovens cantavam e gritavam aquelas rebeldias daquele jeito tão aberto. E isso me deixou curioso. Eu não sabia que o mundo era daquele jeito, principalmente o mundo político. Eu não sabia o que se acontecia politicamente. E me deixou curioso e querendo saber cada vez mais e ouvir cada vez mais a banda e o que ela tinha para falar. Com relação a relacionamentos, influenciou um pouco mais, pois foi no início da minha adolescência. Então eu estava começando a viver tudo aquilo que o Renato já dizia sobre relacionamentos, e de uma forma muito mais crua e verdadeira do que as gerações anteriores, como a Jovem Guarda, então que floreavam demais um relacionamento. E Renato, ele cantava que relacionamento não era só paz e amor e flores, mas também era dor, era mentira. E essa é a verdade. Esse também é um lado que existe nos relacionamentos. Então isso até me preparou para o que eu ia viver com relação a esse aspecto de relacionamentos. Então, assim, a influência política foi menor do que a influência sobre relacionamentos. Com relação a eu influenciar outras pessoas, eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver, eu vou influenciar. Mas eu tenho uma irmã que hoje tem 26 anos, e quando mudamos para o Nordeste, eu tinha 11, ela tinha 5, e ela começou a ser bombardeada então no Nordeste com axé, forró, pagode, e eu tive a missão de direcioná-la para o bom caminho da música. Então eu praticamente a forçava a ouvir Legião, Cazuza, Titãs, Paralamas, e eu acho que até funcionou, pois hoje ela tem 26 e é até mais roqueira do que eu mesmo. Bem, com relação à importância do Renato para a música brasileira, eu acho que Renato e Cazuza são ícones de uma geração e grandes influências até hoje. Para mim, como eu falei, eles foram os primeiros a cantar o amor e a política numa linguagem jovem. Um jovem rebelde, mas rebelde com causa. Que queria mudança, que infelizmente politicamente ainda não ocorreu, mas esses corações rebeldes com essas influências de Renato Cazuza ainda batem por aí até hoje. Eu acho que essa linguagem, tanto pela política como sobre relacionamentos, que eu anteriormente falei sobre o relacionamento cru e verdadeiro, eu acho que mudou a música brasileira, deu um novo rumo. E com relação à política, principalmente pelo período recente, pós-ditadura, onde então estava no ápice a Legião, e eu acho que essa abertura para reclamar da política, como a Legião teve, eu acho que foi um marco assim na música brasileira. Já com relação à influência do Renato e da Legião que tem até hoje em gerações recentes, eu acho que assim o Renato ele influencia as novas gerações por suas músicas e as músicas da Legião serem atemporais. Então, assim, infelizmente para a política isso não é bom, porque mostra que a política continua a mesma coisa. E com relação a relacionamentos, é a mais pura verdade, porque os relacionamentos são como o Renato sempre cantou. São, de um lado, flores, mas de outro lado, espinhos, né? São, então,
são aquela felicidade, aquele amor, mas por outro lado também podem ser dor, também tristeza. Eu lembro uma entrevista que eu vi do Renato, que sobre no lançamento do Descobrimento do Brasil, e perguntaram, o repórter perguntou para ele como são as músicas, do que tratam as músicas, e do Descobrimento do Brasil, mesmo tendo ainda uma música ou outra com algum grito político, já é um disco mais down, já é um disco mais calmo da Legião. E Renato falou, as músicas são as mesmas de sempre. Um homem e uma mulher, e que se apaixonam, e que acontece alguma coisa, e que o relacionamento acaba, e que o homem vai chorar, a mulher vai chorar. Nem sempre os relacionamentos são assim, mas em muitos casos, pelo menos uma vez na vida, a gente passa por esse lado ruim de um relacionamento. Então eu acho que assim, eu acho que influencia até hoje as gerações por conta disso. Por conta de a política continuar a mesma coisa, com os mesmos problemas, e por conta de os relacionamentos serem isso que o Renato cantava, e sempre serão isso. Sempre terão um lado bom e um lado ruim. Então eu acho que o Renato e a Legião, eles souberam expor isso, eles souberam falar disso numa linguagem que o jovem entendia e que o jovem de hoje entende, mesmo sendo jovens de cabeças tão diferentes, mas relacionamento é sempre a mesma coisa. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, sempre será assim. Então eu acho que a Legião e o Renato influenciam e vão influenciar ainda muitas gerações. Então, para mim é assim, foi assim para mim, hoje em dia é assim para os meus sobrinhos e amanhã será assim para os meus filhos, eu acredito. Então é isso, a Legião e o Renato sempre serão atemporal, sempre estarão presentes na vida das pessoas que queiram entender melhor o que acontece, tanto politicamente como em relacionamentos. É isso.